9h21, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta com o nosso quadro Momento Seguro, para a gente falar hoje sobre mitos e verdades a respeito do seguro carro. É agora. Olha, gente, na hora de fazer um seguro, seja para carro ou para moto, sempre surgem dúvidas e muitas pessoas comentam coisas que já ouviram falar sobre o assunto. Para ajudar a gente nesse assunto, né, a gente separou aqui alguns mitos e verdades, explicando com quem entende, né? O corretor de seguros, é claro, Jaildo Almeida, vai explicar para a gente tudo isso. Já está aqui. Primeiro, Jaildo, uma coisa que já me interessa. É verdade que seguro para carro é mais barato para a mulher? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia que nos acompanha pelo Instagram. Bom, eu tenho uma situação que aconteceu numa palestra, onde o diretor da companhia, quando entrou, ele disse o seguinte, que realmente a mulher, ela bate menos que o homem, né? Ela bate menos que o homem. Geralmente, quando ela bate, ela quebra um retrovisor, um farol, lanterna, e isso influencia diretamente na precificação do veículo. E quando o homem bate, geralmente é uma perda total ou uma perda parcial. Então, nesse caso, é verdade, sim, a mulher paga um seguro mais barato. Entretanto, é importante alertar para que as pessoas não façam isso manipulando o perfil na hora de fazer o seguro, tá? Ou seja, se você tem um carro onde os dois dirigem, tá? E a sua esposa for a de maior risco ou mais nova, nesse caso, você pode colocar sim a sua esposa, tá? Mas se você for o principal condutor, o homem, no caso, for o principal condutor, deve ser o homem informado na apólice. A gente pode entender como principal condutor aquela pessoa que dirige 5 vezes na semana. Você tira 7 dias na semana, 5 vezes na semana é a pessoa que dirige mais tempo. Então, só cuidado para evitar essa manipulação de perfil, para que, numa hora do sinistro, a companhia identifique que o condutor principal não é a mulher e aí termine prejudicando a cobertura securitária do veículo. Muito bem. Mito ou verdade? Não existe cobertura para catástrofes naturais? Bom, essa é uma pergunta excelente, porque, inclusive, nessa época de chuva, é que acontece geralmente essas coisas, queda de árvore, alagamentos, essas situações, e tem cobertura sim, mas dentro da cobertura compreensiva. O que é a cobertura compreensiva? É a cobertura mais completa do seguro, onde você tem a cobertura de colisão, perda parcial e total, roubo, furto e incêndio. Se for a cobertura somente para roubo ou furto, você não vai ter essa cobertura para catástrofe natural. Isso é uma determinação da SUSEP, que desde 2004 faz com que a cobertura compreensiva tenha esse tipo de cobertura para catástrofe natural. Você já citou aí o período de chuva. Me diz uma coisa, o seguro paga ou não o estrago do carro se for alagado? Outra situação muito importante de se falar e que acontece sempre, principalmente em regiões metrópoles como São Paulo, Recife, inclusive Maceió também, alagamento tem cobertura sim, tá? É importante frisar, e aí pode acontecer duas situações que a gente fala. O alagamento, ele pode ter a perda parcial ou a perda total. Geralmente a perda parcial é quando a água ela chega até aquele limite do piso do veículo, tá? Onde não houve dano ou um dano maior no veículo, questão elétrico ou componentes eletrônicos do veículo. Até aquele limite do volante ou acima do volante, geralmente ele termina danificando os componentes eletrônicos e aí pode gerar uma perda total, tá? E mesma situação da catástrofe natural. Só tem cobertura se for cobertura compreensiva, se for seguro compreensivo, tá? Então é importante frisar isso e, lógico, sempre procurar identificar isso com o seu corretor de seguros. Pois é, gente. A gente sempre volta para aquele ponto, né, Jaildo? Quanto que é importante um corretor de seguros para te ajudar nesse momento, para tirar todas as tuas dúvidas, inclusive na hora da agonia, ligar para ele e aí aconteceu, o que é que eu faço agora? Principalmente nesses momentos, né, que você não sabe o que fazer, né? Então você está numa situação que você tem que ligar para o corretor para poder saber como deve proceder após aquela situação, né? Qual o prazo, então, Jaildo, para a gente fazer a renovação do seguro? Ele tem que ser feito na data do vencimento ou a gente, de repente, ganha aí um prazo extra? Olha, outra situação que é muito importante frisar é essa situação do vencimento da apólice.
E geralmente, algumas seguradoras, elas dão um limite a mais do que o vencimento, tá? Esse limite geralmente é dado para que você tenha um contato com o cliente ou você não tenha conseguido falar com o cliente, e aí dá tempo de você transmitir sem precisar vistoria ou sem perder a cobertura. Eu friso muito que o ideal é que você faça a renovação na data limite mesmo, a data do vencimento. Tá? Evita esse tipo de situação passar desse prazo, né? Porque o seguro morreu de velho e o ideal é que você faça de acordo ali com a data que está estabelecida para evitar a dor de cabeça. A realidade é essa, né? Existe essa condição em algumas companhias, não são todas. Teve até uma situação que o segurado uma vez perguntou se ele tinha 30 dias a mais de cobertura, né? Aí eu até brinquei, só 30 dias a mais daria 13 meses de vigência e não 12. Né? Então é importante frisar isso. Essa pergunta é excelente. Geralmente pode acontecer da companhia de seguro ter essa condição, mas faça sempre até aquela data limite. É o ideal. Agora, Jaildo, não é incomum aqui no nosso litoral, inclusive a gente já mostrou aqui mesmo no TV Mar News, casos de pessoas que se atrevem a andar com o carro na areia, que não pode, vale a gente lembrar, na areia da praia, né, gente? Não pode exatamente por conta da questão da proteção das tartarugas marinhas, os ovos, os ninhos das tartarugas marinhas, mas ainda assim tem gente que se atreve a fazer isso. Acaba ficando, então, com o veículo preso na faixa de areia, né? E quando a maré sobe, acaba atingindo o veículo. O seguro dá cobertura para alagamento, assim, se o carro for atingido com água salgada? Aí, nesse caso, ele vai ter que sentar e chorar. Nossa! Né? Porque não tem o que fazer. Duas situações. Primeiro, o trajeto que ele está fazendo não é apropriado para nenhum veículo. Tá? Lógico que tem os veículos 4x4 que fazem esse trajeto, geralmente são 4x4, mas o trajeto não é apropriado, não existe trajeto de pista para isso, legalizado. Né? E o pior, nessa situação, além do trajeto não ser permitido, você tem ainda a situação, o agravante da água salgada, né, que a maré vai encher. Então, nesse caso, realmente, não tem cobertura e aí o cara tem que sentar e chorar porque vai ser uma baita de uma bronca, né? Dá uma perda total, e principalmente... prejuízo, exatamente, né? E a gente vem sempre, né? Principalmente em situação final de semana, a pessoa vai, quando você vê já o mar já entrou com o veículo, já invadiu ali o veículo todo, né? E realmente é um prejuízo incalculável ali, né? Olha, me veio aqui a mente agora, Jaildo, vamos supor, aqui não é comum acontecer porque a gente não tem casos de maremoto, enfim, não tem casos da gente ter essas ondas, mas vamos supor que de repente a pessoa esteja passando na via, veio uma onda muito, uma ressaca muito grande do mar, enfim, bateu no carro, numa situação como essa. Olha, é uma situação que pode acontecer da companhia negar e pode ter uma análise diferente, porque assim, se você estava numa pista e aí aconteceu do mar entrar, geralmente essa situação ela é passível de negativa, né? Mas dependendo da situação a companhia pode autorizar. É uma situação que pode ocorrer, principalmente em situações, nossa região principalmente. A gente tem uma situação ali no Pontal da Barra, que o mar praticamente já comeu aquela metade da pista, né, do acostamento, né, e eu estou vendo a hora de acontecer até uma situação dessa. Exatamente. Né? Pode acontecer. Né? Mas assim, essa é uma situação que tem que ser analisada pela companhia. Muito bem, então, passa para a gente quais as dicas para que a gente possa escolher o melhor tipo de seguro para o nosso veículo. Olha, a primeira coisa é procurar o corretor de seguro de sua confiança. Primeira coisa. Corretor de seguro... De Jaildo. De preferência de Jaildo, já passa a minha hashtag aqui, @Jaildo_Almeida. Então, assim, o corretor de seguro de confiança e habilitado. Né? Isso é o ideal. Um corretor de seguro habilitado, ele é o profissional que vai poder realmente gerenciar o seu risco, poder identificar o seu risco e analisar as condições, porque cada companhia tem a sua característica e benefício. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente sempre fala aqui é você ter um seguro de acordo com a sua necessidade, tá? Então, o que a gente vê muitas vezes é o cliente querendo baixar a cobertura para terceiros, o cliente querendo diminuir a cobertura de carro reserva de 30 para 15 dias, ou só 7 dias, ou tirar. E essas situações, na hora que a gente precisa, a gente só sente na hora que precisa. Né? Carro reserva, principalmente, hoje não tem peça mais no mercado. Você vê aí montadoras fechando fábricas, isso dificulta
a entrega de peças. Em Xangai, na China, onde se faz os componentes eletrônicos, terminou tendo o lockdown e está tendo a dificuldade de componentes eletrônicos no Brasil e em outros países, não é só no Brasil, mas a gente falando no Brasil não tem peças para você fornecer. Então, tudo isso termina gerando um problema quando você tem um sinistro, né? Então, você fica sem carro, você pode ter insuficiência de cobertura. Então, hoje, o ideal é você ter uma cobertura que atenda à sua necessidade, tá? Então, o profissional, o corretor de seguros, é que vai poder identificar isso. Muito bem, Jaildo. Para a próxima semana, então, a gente fala sobre seguro estagiário? Seguro estagiário. Vamos falar sobre um seguro que é obrigatório, tá? Não é um seguro caro, tá? A gente vai falar, inclusive, dentro do seguro estagiário, pode ser feita a contratação também para seguro obrigatório para motoboy, que também já é lei. E aí a gente vai abordar essas duas situações semana que vem aqui na TV Mar. Valeu? Um grande abraço para todos. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Pois é, gente, reta final do nosso programa. Antes da gente encerrar, vamos dar uma conferida, então, em mais uma análise política de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, como todos lembram, o governador Renan Filho renunciou no final do mês de março. O governo do estado deveria ter assumido, já que ele não tem vice, o cargo ficou vago, deveria ter assumido o presidente da Assembleia Legislativa. Mas se o fizesse, o deputado Marcelo Vitor, do MDB, também do MDB, se o fizesse, se tornaria inelegível. A Constituição determina que a Assembleia Legislativa tem um prazo de 30 dias para organizar uma eleição indireta, no caso da vacância, como ocorre, para governador e vice. O segundo da linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cléver Dorrego Loureiro, assumiu o governo do estado temporariamente, pelo prazo de 30 dias, constitucionalmente. Então, a eleição que chegou a ser questionada, porque a Assembleia queria realizar em dois momentos, primeiro uma eleição para governador, depois uma outra eleição para vice, imagina, confuso, né, o processo. Aí a questão foi parar no STF e o ministro Gilmar Mendes determinou que a eleição fosse feita de chapa única, um novo momento. E a Assembleia correu com o tempo e chegou a marcar para domingo, mas como foi tudo assodado, voltou a ser questionado lá no STF, que nesta sexta-feira vai decidir, o plenário da Suprema Corte vai decidir o futuro de Alagoas, quem será o governador tampão e como será o processo e de que forma. E a eleição vai ser no domingo? Por isso, a sexta-feira é 13. Esta é mais uma das trapalhadas, dos imbróglios deixado pelo ex-governador Renan Filho. Ainda vem a gestão para quem herdar o governo tampão. Eu não estou nem pensando no que vai ser eleito em outubro. A bagaceira é grande. Pois é, né, gente? Vamos acompanhando essa grande novela. Vamos encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Jaildo está aqui ainda na minha companhia. Vamos encerrar o programa com a gente, subindo as letrinhas. Sobe as letrinhas.